9h32 a hora certa. Olha, eu vou falar de um assunto muito interessante. Está acontecendo um congresso sobre pediatria em Porto Alegre já faz alguns dias e, claro, com a participação e realização da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul. Um dos assuntos abordados nesse evento é o apagão de pediatras, né? Situação que envolve aí o pouco desejo, entre aspas, de profissionais da área médica por essa especialização. Outro tema também muito debatido e que ficou como um desafio para os pediatras do futuro é a obesidade infantil, a questão nutricional das crianças. Esses são alguns dos temas discutidos no evento e que a gente debate aqui, amplia, com o Dr. Marcelo Porto, que é vice-presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul. Dr. Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Doutor Marcelo, o evento, com certeza, quando um congresso, né, médico, científico acontece, sempre traz muitas novidades, temas que são recorrentes nos consultórios, entre os colegas, mas que acabam tendo luz, né, sobre os temas. O que dizer sobre essa questão em especial aí da formação de novos pediatras? Se percebe já um apagão nessa especialização médica, doutor? Não, na realidade, hoje essa situação é um pouco diferente. Nos últimos 2 anos, houve um aumento de novo pela procura de residência, pelas vagas de residência da pediatria. Tanto que esse ano, todas as residências, ou praticamente todas as residências de pediatria no Rio Grande do Sul, completaram as suas vagas. Agora, nos últimos anos, se a gente pegar os últimos 10 anos, houve uma diminuição significativa. E ela pode ser creditada a uma série de fatores. Eu acho que a principal foi a grande desvalorização que a pediatria sofreu ao longo do tempo. O que aconteceu? Quando tu tens uma especialidade como a nossa, que não realiza nenhum tipo de procedimento, afinal a nossa especialidade não é uma especialidade cirúrgica, é uma especialidade clínica. Então, o pediatra vive na evidência ou de empregos esses em que a remuneração chegou num certo momento que estava muito baixa, ou a gente vive das consultas que atende em consultório. E aí o problema também era o mesmo, porque o valor de consulta que é pago pelos planos de saúde é um valor também muito baixo. Então o que aconteceu? Outras especialidades tinham atrativos maiores. Portanto, os pediatras migraram, vários pediatras largaram a pediatria, fizeram outras especialidades e a procura pela residência era pequena. Isso gerou um problema no mercado que levou a uma certa melhora de remuneração e agora uma procura maior de novo pela residência de pediatria. E houve atrás disso também um trabalho muito importante, tanto da Sociedade Brasileira de Pediatria quanto da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, no sentido de mostrar a importância fundamental do pediatra dentro da estrutura de saúde pública e privada e, da mesma forma, dentro das famílias. Claro. Doutor, teve também aqui durante o evento, né, que encerrou agora no sábado, enfim, a explanação, a explicação sobre a implantação do novo currículo de residência médica, que é um dado que vai, na verdade, uma novidade para todo o país. Ele impacta de alguma maneira também a questão da pediatria? Sem dúvida. Agora a modificação foi o seguinte, houve um acréscimo. Primeira coisa que houve um acréscimo de 1 ano de residência na pediatria. Isso já era um pleito antigo da Sociedade Brasileira de Pediatria, no sentido de que a formação do pediatra fosse uma formação mais abrangente. Agora, essa outra questão que se relaciona a quase que 1 ano de serviço militar, aí, que eu acho que é o que você deve estar te referindo, que é a obrigação do médico, ao terminar sua formação, passar 1 ano inteiro em atendimento exclusivo da saúde da família ou da saúde pública, eu não sei exatamente o que vai acontecer e eu tenho muita dúvida se isso vai ser realmente implantado. Ninguém sabe como é que vai funcionar. O impacto que isso tem na entrada de novos médicos no mercado, ele é muito importante. Nós vamos ter um atraso de 1 ano na entrada de diversas especialidades. E o que vai acontecer? Durante 1 ano,
especialmente nesse primeiro ano, tu não vai ter nenhum médico novo de nenhuma especialidade nova. Então isso é uma coisa que precisa ser repensada e rediscutida para que a gente possa chegar num resultado melhor. Acho que a saúde pública no Brasil não vai se beneficiar desse serviço obrigatório que vão colocar para os médicos. E eu fico aqui me perguntando, qual é o futuro do atendimento especializado para crianças? Como é que o senhor enxerga isso e como o próprio Congresso aponta tendências para esse atendimento e para o papel do pediatra na sociedade? A questão é o seguinte, nenhum outro profissional pode atender a criança da forma como o pediatra atende. Quem tem a formação para atender adequadamente tanto a criança quanto o adolescente é o pediatra. Então a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul e a Sociedade Brasileira de Pediatria vem lutando há muito tempo para deixar isso muito claro. Há inclusive uma pesquisa que saiu, publicada na Folha de São Paulo, do Datafolha, mostrando que as famílias querem que as suas crianças sejam atendidas por pediatra. Porque tem a noção muito clara de que quem entende da saúde da criança e do adolescente é o pediatra. A origem desse tipo de problema estava justamente na dificuldade do fechamento de escalas de plantão para pediatria. E aí o que a gente sempre contrapôs? Com os valores que se pretendiam pagar, não havia pediatra no mercado para isso. Porque quando começou a faltar gente, os serviços que se deram conta e começaram a propor uma remuneração mais adequada, condições melhores de trabalho, tem pediatra até hoje, conseguem fechar suas escalas com absoluta tranquilidade. Aqueles serviços que optaram por um modelo que já estava completamente ultrapassado e desgastado de desvalorização do trabalho do pediatra, tiveram muita dificuldade. E alguns, inclusive, fecharam as suas unidades de pediatria. E eu vejo isso como um enorme prejuízo à criança brasileira. A gente fez um caminho inverso em que, ao invés de se abrir novos serviços de pediatria, com adequadas condições de trabalho e adequadas condições de atendimento à criança, a gente andou de ré. E é absolutamente inexplicável que esse tipo de coisa aconteça. Assim, não, a gente não pode aceitar com naturalidade que simplesmente os hospitais resolvam não oferecer um atendimento correto para as crianças. Criança não é um mini adulto. Criança não pode ser atendida por um clínico que não tem a menor ideia. E não é porque seja ruim na sua profissão, é que simplesmente ele não tem a formação que o pediatra tem. Então a gente não pode aceitar que uma criança seja atendida por profissionais que não seja aquele profissional gabaritado para atender a criança. Uhum. Agora, a tendência, eu acredito que seja, no futuro, no máximo a médio prazo, de uma melhora considerável. Porque a procura já começou a esquentar de novo e a melhorar. Que bela notícia, né? Porque é meio preocupante. Doutor, eu queria lhe perguntar também, entre tantos assuntos que foram discutidos no Congresso Gaúcho, né, de atualização em pediatria, um dos assuntos que ficou mais evidentes e ficou em destaque é essa questão da preocupação da obesidade infantil, a questão nutricional das crianças. O que dizer sobre esse tema? A questão da obesidade infantil, ela é um problema de epidemia de saúde, tá? Não é uma exclusividade do Brasil, mas o Brasil está, como tudo que é relativamente ruim, nesse caso a gente está falando de uma coisa muito grave, a gente está na ponta. Então, basta a gente sair na rua e olhar hoje o perfil e o biotipo das crianças brasileiras e a gente vê que não é aquele que era antigamente. Hoje, a prevalência de obesidade ela é muito grande. E o que isso acarreta? Nós estamos criando aqui um adulto com graves problemas de saúde no futuro. Nós estamos falando de diabetes, nós estamos falando de cardiopatias importantes, a gente está falando de colesterol alto, a gente está falando de cedo já crianças fazendo o que se chama de síndrome metabólica, com alteração de pressão. Então, ao contrário daquilo que a gente prevê, que a humanidade fosse ter uma expectativa de vida cada vez maior, nós começamos a apostar na ideia de que talvez isso não aconteça por conta, principalmente, dos malefícios da obesidade. E onde é que está a origem disso? Está numa mudança muito clara
de perfil nutricional da criança brasileira. E claro que da criança do resto do mundo, mas nós estamos falando da nossa realidade de Brasil. Então, hoje a gente tem crianças com um nível de atividade física muito baixo e, além disso, uma nutrição muito ruim. O impacto disso é muito negativo e isso já se observa há um bom tempo. Então, esse foi um dos temas. No ano passado, a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul fez uma campanha grande na mídia, alertando sobre os riscos da obesidade infantil. Esse ano a gente vai trabalhar, e deve estar saindo breve na mídia, uma campanha mostrando a importância dos primeiros 1000 dias de nutrição, porque esses primeiros 1000 dias eles fazem uma marca genética, eles mudam o DNA, e eles fazem com que a criança ou tenha uma chance maior de ter uma saúde adequada quando for adulto, ou exatamente o inverso. Olha só que interessante. Os primeiros 1000 dias, então, de alimentação do bebê são digamos assim, fundamentais para o resto tudo. São fundamentais para o resto da vida. Olha só que interessante. Essa alimentação da mãe também durante o período, né, de gravidez também é relevante, porque a gente sempre ouviu isso, né? Se confirma essa importância também na formação do paladar da criança, doutor? Sem dúvida nenhuma. E na realidade, toda a qualidade de pré-natal e a qualidade de gestação, de nutrição da mãe durante a gestação, tem não só um impacto nessa questão de paladar e nessa questão cultural em relação à nutrição, mas ela tem um impacto direto sobre a célula da criança, sobre o DNA da criança. Então, a gente precisa modificar a coisa na origem. Então, você já precisa ter uma nutrição adequada ao longo da gestação e que ela se mantenha adequada depois do nascimento da criança. Tá certo. Doutor Marcelo, para a gente encerrar aqui, a gente falou de alguns dos temas, né, propostos nesse 7º Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria, que encerrou agora no dia 17 de maio, aí no Centro de Eventos da PUC. Algum outro tema que, para o senhor, como vice-presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, ficou muito em destaque, o senhor gostaria de expressá-lo aqui? Olha, na realidade, assim, todos os temas que a gente escolhe, eles procuram ser temas atuais, que são abordados de uma forma muito prática para que o pediatra possa ter uma aplicação imediata disso aí depois do consultório, no hospital onde trabalha. Então a gente abordou desde assuntos, um que é fundamental, assim, que é o atendimento do recém-nascido em sala de parto, feito por profissional tecnicamente habilitado, por profissional treinado. Não adianta só a gente ter o pediatra treinado, a gente precisa ter o pediatra treinado, mais a enfermeira treinada, a equipe que atende ao recém-nascido na sala de parto treinada, o segmento do prematuro que tem alta do hospital, uma abordagem de pneumonias, a questão da dengue, problemas ortopédicos mais prevalentes. Então a gente procura fazer uma coisa abrangente, diversificada, com aplicação imediata. Então isso nos deu um sucesso absoluto nesse congresso, que já está na sua 7ª edição. E esse ano a gente tinha 1.300 inscritos, que para um evento regional é um marco assim, muito importante. Hoje, com certeza, é o 2º mais importante congresso da pediatria brasileira, o Congresso de Atualização, o Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria. A gente tinha gente do Brasil inteiro, só 2 estados não tinham representação no Congresso, não tinham inscritos no Congresso. Quantas pessoas participaram, doutor? O senhor já tem a contabilização dos números? 1.300 inscritos. 1.300 profissionais. Bastante, número relevante, né? Sem dúvida nenhuma. A gente só perde para o Congresso de São Paulo, por uma questão óbvia, né, de tamanho da população, e para o brasileiro de pediatria. Depois é o Gaúcho de Atualização em Pediatria, o evento mais importante. Tá certo. Fica aqui com alguns temas, né, para a gente pensar, e que bom que há eventos esses. Obrigada, doutor Marcelo, pela entrevista, viu? Um forte abraço.